Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Lucas Vieira, sou discente no curso de licenciatura em Física pelo IFP Campus Parnaíba e eu vou acompanhar vocês por um período na disciplina de Física, no decorrer do programa Residência Pedagógica. Bom, nós vamos começar nossos estudos pelo capítulo 3 do livro texto, cuja unidade temática é Movimento Circular Uniforme. Mas o que é movimento circular uniforme? Onde ele está presente em nosso cotidiano? Vamos ver um pouco mais sobre ele no slide a seguir. Bom, o movimento circular uniforme ocorre quando uma partícula move-se ao longo de uma trajetória circular de raio constante. Ou seja, é aquele em que os pontos da trajetória de um corpo estão contidos em uma mesma circunferência. Esses movimentos possuem grande importância e aplicabilidade na prática, principalmente quando são uniformes. Muitos dos satélites artificiais, brinquedos em parques e partículas eletrizadas, quando são lançadas perpendicularmente a um campo magnético uniforme e constante, realizam movimentos circulares uniformes. Vale destacar que nesse movimento, a velocidade escalar e velocidade angular são constantes. Entretanto, o movimento é acelerado, uma vez que nesse tipo de trajetória é necessário que haja uma aceleração, a qual aponta na direção do centro de curvatura. A esta denominamos aceleração centrípeta, que é representada no movimento do satélite abaixo por essa seta apontando para dentro da circunferência. Vamos estudar mais sobre ela em capítulos mais adiante. Vamos começar a nossa aula fazendo um breve adendo sobre vetores, que são segmentos de reta orientados responsáveis pela caracterização das grandezas definidas como vetoriais. Na física, quando a gente vai trabalhar com algumas grandezas, mais especificamente com grandezas vetoriais, necessitamos trabalhar com vetores para melhor compreendê-las e descrevê-las. Bom, os vetores possuem três características inatas a ele, e são o módulo, a direção e o sentido. O módulo de um vetor tem relação com o tamanho dele. Por exemplo, aqui ao lado eu trouxe dois vetores. Perceba que o vetor da parte superior possui o dobro do tamanho do vetor inferior. Então, podemos dizer que esse vetor tem o dobro do módulo do inferior, ou que o inferior possui metade do tamanho do vetor superior. Já a direção tem a ver com a angulação desse vetor. Por exemplo, se o vetor está na horizontal, inclinado ou na vertical, entre outras direções. E o sentido é para onde ele está apontando. Basta observar a ponta da seta representada pelo vetor para saber o sentido, se ele está apontando para cima, para baixo, esquerda ou direita. Mas por que estou discutindo isso? Como eu falei, na física existem várias grandezas vetoriais, que são grandezas que necessitam de algum complemento para podermos entendê-las. Por exemplo, se eu apenas lhe falar o seguinte: vi um aviãozinho de papel a 40 km por hora. Essa informação não nos fornece muita coisa para interpretar isso fisicamente, pois ele pode estar viajando na direção vertical ou horizontal, subindo ou descendo, indo da esquerda para a direita, enfim. Então, quando falarmos de grandezas que necessitam de uma direção, módulo e sentido, para podermos interpretá-la fisicamente, necessitamos trabalhar com vetores. Existem outros exemplos de grandezas vetoriais, mas que iremos estudar mais adiante, pois na aula de hoje vamos nos ater à velocidade,
pois ela é de fundamental importância nos estudos do movimento dos corpos, em especial no movimento circular uniforme. Quando estudamos movimentos circulares, torna-se útil acrescentar as definições das grandezas escalares angular, isto é, grandezas escalares definidas direta ou indiretamente, a partir da medida de ângulos. É o que vamos fazer a seguir, mas para tanto, é de fundamental importância e necessário conhecer duas unidades de medidas de ângulos, e são a medida de ângulo em graus e a medida de ângulo em radianos. Um grau é o ângulo correspondente a 1/360 do ângulo de uma volta completa de uma circunferência. Observe o transferidor abaixo. Perceba que ele divide uma circunferência em 360 partes iguais. Veja que é exatamente como falei. Cada pedacinho dessa partição corresponde a 1 grau na circunferência. Já 1 radiano é a medida do ângulo central que determina na circunferência um arco cujo comprimento L é igual ao raio. 1 radiano corresponde a aproximadamente 57 graus. Vamos agora ver algumas relações algébricas no slide a seguir. Aqui nessa figura temos duas circunferências, a primeira sendo medida em graus e a segunda em radianos. Pela definição de radiano, um ângulo central qualquer, θ, é determinado em radianos através da seguinte equação: θ é igual ao comprimento do arco L dividido pelo raio da circunferência R. Lembrando que o perímetro ou comprimento de uma circunferência de raio R é igual a 2πr. Vamos converter em radianos o ângulo de uma volta, 360 graus. Temos então que 2π radiano é igual a 360 graus. A partir desta igualdade, decorre, por exemplo, que π radiano é igual a 180 graus, π radiano dividido por 3 é igual a 60 graus, e por aí vai. Estabelecidas essas relações, vamos agora falar sobre o conceito de velocidade escalar angular. A velocidade escalar angular, ou também conhecida como velocidade angular média, é medida quando temos um objeto descrevendo uma trajetória circular no decorrer do tempo. Observe com atenção esse GIF que eu trouxe para representar um exemplo de movimento circular uniforme. Perceba então que o carrinho está varrendo um determinado ângulo em um certo intervalo de tempo. Aqui eu trouxe uma outra imagem para visualizarmos melhor esse ângulo que o carrinho percorre. Veja que ele estava em um ponto inicial, ao qual a angulação era de 0 graus, e em um dado instante de tempo ele percorreu uma determinada distância angular. Através da análise desse movimento, podemos estabelecer a seguinte equação para a velocidade angular. ômega-m é igual à variação do ângulo dividido pela variação do tempo, onde ômega-m é a velocidade angular. Note que a velocidade angular independe do tamanho do raio, pois, se tratando de um movimento circular uniforme, um objeto em um mesmo intervalo de tempo irá varrer o mesmo ângulo de deslocamento. E para não esquecer,
A unidade de medida da velocidade angular no Sistema Internacional de Unidades é radianos por segundo. E para finalizar a nossa aula, vamos falar agora da relação entre velocidades escalares angular e linear no movimento circular uniforme. Bom, vocês estudaram em cinemática escalar que a velocidade de um corpo é dada pela seguinte equação: V é igual a ΔS sobre ΔT, onde V é a velocidade, S é a variação do espaço e T é o tempo. E vimos em slides anteriores que o deslocamento angular é dado pela variação do espaço na circunferência dividido pelo raio. Reorganizando a equação, temos que a variação do espaço é igual ao deslocamento angular vezes o raio. Então, substituindo a equação 3 na equação 1, temos que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Reorganizando a equação, temos que a velocidade angular é igual à velocidade linear dividida pelo raio da circunferência. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de introdução sobre o movimento circular uniforme. Qualquer dúvida, pode encaminhar uma mensagem no grupo que estarei à disposição para esclarecê-las. Na próxima aula, iremos resolver alguns exercícios para fixar melhor o conteúdo. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.